quando a gente vai abordar esse tema em China, aí, seja a filosofia chinesa contemporânea, seja a economia chinesa, seja, sei lá, tudo mais, coisa que a gente precisa considerar do meu ponto de vista, o seguinte, uma coisa, além das que já são consideradas. Vamos por aqui, vamos listar 4 aqui então. Primeira coisa que é considerada, a história da Europa. Junto no pacote a história do Ocidente. A Europa não é todo o Ocidente é uma parte da Europa, vamos dizer assim. Então a história da Europa é a história ocidental. Geralmente se considera isso para estudar a história da China, para estudar a China de hoje. Outra coisa que se considera, as teorias ocidentais, principalmente ocidentais. A história do Ocidente e as teorias do Ocidente. São duas coisas que geralmente o pessoal considera para falar de China. Terceira coisa, aí já começa. História do Ocidente, as teorias do Ocidente e o terceiro elemento, a história da China. Finalmente chegamos na história da China. Então o pessoal está começando a considerar a história da China para estudar a China. Isso é importante. Depois desses 3, história do Ocidente, teorias ocidentais ou teorias do Ocidente, história da China, aí eu queria só acrescentar aí um 4º elemento aí. Podem ter mais, né? A gente pode lidar com isso de outra maneira. Se vocês quiserem dar um toque aí, pode dar um toque. Então, o 4º elemento seria as teorias chinesas. Esse seria o 4º. História do Ocidente, teoria do Ocidente, a história da China e as teorias chinesas. No mínimo. As outras 3 podem variar, você pode partir de outra base, né? de outras histórias aí, né? Da América, enfim, as bases africanas e tudo mais. Mas uma coisa que geralmente o pessoal esquece, deixa de lado ou diminui a importância são as teorias chinesas. Por que eu estou falando isso? A gente já discutiu em várias lives aqui da Liga Chinesa, né? A gente discutiu isso com o Rogério de Macedo, a gente discutiu isso com o Eduardo Antunes, a gente discutiu isso com o Tiago Vasconcelos, o Daniel Tiago Vasconcelos, a gente discutiu isso com a Thalita Pinotti, ou seja, basicamente, geralmente o pessoal diminui a importância disso daí das teorias chinesas. Porque a gente tem um problema grande aí de uma tradição, vamos dizer assim, que sempre vai falar assim, ó, os chineses eles produzem sabedoria, qualquer outra coisa, mas menos o que a gente chama de sabedoria, religião, tudo mais, menos o que a gente chama de filosofia, teoria, ciência, tudo mais. Ah, eles fazem ciência, ah sim, eles têm filosofia, mas não é moderna. Mas eles não têm filosofia moderna, não têm ciência moderna. Então, geralmente, bate nessa trave aí quando a gente estuda, quando a gente vai para estudar essa filosofia chinesa contemporânea. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para a gente avançar no debate é isso. A gente considerar, além de muitas outras coisas, também, vamos adicionar e vamos ampliar as teorias chinesas.